Traumático, essa é a palavra que define o vídeo de Bakidou de hoje, que começa com o narrador dizendo: é hoje, abaixo da cúpula de Tóquio, onde todas as pessoas se reuniram para assistir essa luta. Mas hoje, eles estavam nervosos, porque sabiam que hoje a arena não seria a mesma. E a energia que flui pelo ar era uma que eles nunca sentiram antes na vida. Atingir partes íntimas, arrancar os olhos, morder. Eu pergunto, tudo isso não é o suficiente? Ainda vão fazer mais? Existe realmente mais para ser visto depois de tudo isso? Esse dia, todos na multidão perceberam exatamente a mesma coisa e se perguntaram sobre o que eles iriam ver. Vai ser uma luta ou uma batalha mortal? O que eles estavam prestes a ver? Seria pura habilidade ou um massacre? Íamos agora para os bastidores, onde Hetsu Kaiô aguardava. Ele respirava fundo e ao lado Kaku Kaiô encarava, até que alguém chegava dizendo: "Você não parece um lutador. Sequer está se aquecendo." Hetsu olhava e via Baki, que continuava: "Você parece um verdadeiro artista marcial, Hetsu." Kaku sorria e dizia: "Ora, ora, jovem Baki. Que bom." Baki sorria e questionava: "Já está pronto, Hetsu? Você ainda está usando seu casaco. E ele me parece bastante pesado." Quando Hetsu iria responder, Baki interrompia dizendo: "De qualquer forma, você parece totalmente preparado." Hetsu dizia: "É graças às regras desta noite." Baki pontuava: "Você é realmente bem precipitado, hein, Sr. Hetsu?" Hetsu questionava: "Eu sou o precipitado?" Baki respondia: "Sim, com certeza. Enfrentar um samurai não é o suficiente para você. Quer ir além e buscar permissão de armas. Para ter esse tipo de espírito, isso torna você, Hetsu Kaiô, bastante precipitado." Hetsu não dizia nada e Baki comentava: "Você realmente deve querer isso. Você é alguém que joga limpo. Se ele é um samurai, na sua visão ele tem que usar uma katana. Eu queria dizer algo assim, mas não consigo." Sabe, Sr. Hetsu, nessa hora Kaku Kaiô batia a palma interrompendo e alertava: "Já está na hora." Hetsu respirava firme, mostrava estar pronto e Baki pontuava: "Não tenho ideia de como isso vai acabar, mas mesmo que ele não esteja segurando uma espada, a força de Miyamoto Musashi é real." Hetsu pontuava: "Nós já nos enfrentamos brevemente. Foi há 3 dias." Hetsu partia e pensava: se Miyamoto Musashi não estiver segurando uma espada, seria algo que duraria 5 ou no máximo 10 minutos. Mas se ele estiver segurando uma, pode ser mais do que eu possa suportar. Íamos para Musashi, que passava uma faixa nas costas, laçava os ombros e finalizava na cintura. Ele batia na sua cintura, mostrava estar preparado e o chofer de Mitsunari Tokugawa, que assistia tudo aquilo, comentava: "Isso é bem estranho." Musashi olhava e o velho chofer continuava: "A maneira como você está se portando é quase como se você estivesse se preparando para lutar até a morte. Mas você faz isso parecer algo normal. Não tenho certeza se isso é algo que eu gostaria de ver." "Você sequer parece nervoso." Musashi questionava. "Nervoso, você diz?" Musashi olhava para o Tesouro Nacional Kunitora, a espada dada por Tokugawa, e ele continuava dizendo: "Talvez não seja a hora que o céu determinou. Ainda assim, deixarei que meu espírito fale por meio de um velho ensinamento. Clara como uma lâmina polida, límpida como o espelho que nada oculta. Essa pulsação que cresce dentro de mim. Há muito não sentia o coração vibrar dessa forma. No encontro entre homem e espada, reside uma alegria que palavra alguma alcança. Que venham as nuvens, densas ou furiosas, nenhuma delas é capaz de obscurecer a luz que carrego." Musashi entrava na arena e começava a ser ovacionado pela multidão que aguardava. Com um olhar vazio, ele andava calmamente e a multidão questionava: É ele mesmo? Será o real Musashi?" Respondiam: "Não, eu acho que não, pô, isso não tem muito sentido, essa história não me desceu." Diziam: "É claro que é, pô, olha só pro rosto dele, exala força." Comentavam: "Sim, talvez seja o verdadeiro, não viram a notícia?" Respondiam: "Sim, é ele, eu vi o que ele fez na TV, vocês não viram? Ele está usando uma katana e realmente vai cortar. Vejam, isso parece até a pintura famosa." Tokugawa aguardava ouvindo os burburinhos, em seguida íamos para Gouki Shibukawa, que pensava suando frio. "Até as pessoas normais conseguem dizer que ele é real."
Nessa hora, Hitsukayo chegava pisando firme na arena sagrada para o mundo das lutas. As pessoas comentavam: "Ei, o Hitsu, ele realmente está de volta?" Questionavam: "Mas será que ele vai aguentar? Realmente pode vencê-lo?" Diziam: "É claro que sim, pô! Os lutadores dessa era são os mais fortes e completos." Outro dizia: "Até parece, é claro que não! Ele vai cortá-lo ao meio, isso é ridículo!" O juiz chamava os dois lutadores para o centro, onde tinha um amontoado de areia com espadas e outras armas do tipo. Ambos se encaravam, em seguida olhavam para o monte e o juiz começava a dizer: "Todos os presentes precisam estar cientes das regras especiais para esta luta. Existem várias armas na sua frente. Vocês estão livres para usar todas elas. Além disso, ambos prepararam armas com antecedência. Elas também são de uso liberado. Porém, há uma coisa proibida para essa luta, que é o uso de armas de fogo. Não está liberado." Jack Hama ouvia aquelas palavras de longe e o juiz sinalizava: "Dito isso, por favor, retornem às suas posições iniciais." Ambos assim faziam, partiam para os seus corners, e quando Hitsu chegava no seu canto, Ba queria dizer algo, mas abria um sorriso e pensava: "Ele está fazendo uma cara muito boa." Hitsu olhava para Miyamoto Musashi e Kaku ordenava: "Volte vivo, meu rapaz." O monge do tambor aguardava, já Tokugawa abria os olhos vagarosamente até arregalá-los e em seguida exclamava: "Que a partida comece!" O gongo era suado e o narrador começava a dizer. Todos na plateia ficaram perplexos. Eles nem torceram, apenas ficaram em silêncio. Finalmente foi aqui que todos presenciaram o início de uma batalha mortal. E então, o silêncio foi quebrado por esse homem bem aqui. Musashi dizia: "Então comecemos. Não convém alongar o que já foi decidido. Diga-me, qual é o caminho mais breve para o desfecho?" Hitsukayo posicionava os dedos do seu roupão, estourava os cordões amarrados e mostrava várias lâminas posicionadas lá dentro. Na mesma hora, Musashi dava um passo, mas Hitsu sacava uma lâmina, carregava e lançava. A lâmina vinha em alta velocidade, mas quando iria acertar o corpo do espadachim lendário, o mesmo ia para a lateral e fazia ela acertar ao fundo. A lâmina trepidava na madeira e questionavam: "Ei, o que foi isso? Ele aparou ou passou por ele?" Katsumi, que é alguém extremamente rápido, capaz de quebrar a barreira do som, dizia em choque: "Droga, esse cara é rápido. Tão rápido que sequer deixou uma imagem residual." Otobe dizia: "Sim, é rápido demais para seguirmos com os olhos." Hitsu puxava outra lâmina e jogava. Novamente, Musashi desviava e a lâmina cortava o vento em direção do corredor ao fundo. Hitsu sacava outras duas lâminas, ele lançava uma em seguida a outra. Musashi erguia o pé desviando de uma e dava um tapa pegando outra pela mão. Baki arregalava os olhos surpreso, já Hitsu sacava 3 de um lado e 3 do outro. Ele lançava 6 lâminas, mas Hitsu desviava da primeira, segunda, terceira, a quarta e a quinta ele segurava com a mão, a soltava e via a sexta chegando. A direção era seu pescoço, mas para essa última, ele sacava sua espada como um flash de luz, posicionava seus dedos e cortava a lâmina de encontro. Musashi movia a espada para a lateral e as metades da lâmina cravavam na madeira da mureta ao fundo. Na sequência, o narrador questionava: "Está realmente tudo bem? Assistir algo desse nível realmente não tem problema? Na TV, nos filmes, mangás, nós vemos armas sendo utilizadas várias vezes. A mais famosa é a Shuriken. A princípio ela pode parecer fraca, mas essa mesma arma pode perfurar uma frigideira facilmente. E agora, essa mesma arma foi atirada contra um ser humano com muita força. E não apenas uma, mas várias vezes. Ele fez defesa, esquivou, pegou na mão e segurou, até que finalmente pegou uma e cortou em 2 partes. É simplesmente impossível. As mãos das pessoas estavam todas suadas na arena. Eles tinham que se concentrar ao máximo. Comemorar? Não, isso não era possível. Eles estavam focados demais. Mas depois disso tudo, houve pelo menos uma coisa que eles realmente entenderam. Houve uma coisa que eles captaram que fez a imagem parecer mais real ainda. Os fatos foram empurrados sobre eles de uma maneira tão abrupta que eles concluíram: aquele cara era realmente Miyamoto Musashi, o verdadeiro monstro das lendas. Íamos para Katsumi Orochi, que dizia: "A espada dele é realmente extraordinária." Motobe absorvia aquelas palavras, Jack Hama assistia de longe, já Hitsukayo abria sua jaqueta mais uma vez, encarava e descia com tudo, deixando a jaqueta no ar. Em seguida ele a pegava, puxava para a lateral do corpo e encarava. Logo depois, começava a mover a jaqueta com algumas lâminas de um lado para o outro. Musashi apenas aguardava friamente. Via Hitsu se aproximando aos poucos e Baki dizia: "A velocidade desse giro é impressionante."
Nessa hora, Hitsukayo batia a jaqueta no solo, ossos e dentes eram jogados junto com a areia na cara de Musashi. Ele encarava sem nem mesmo piscar. Os detritos cravavam no seu rosto e as pessoas comentavam: "Caramba, olhem, unhas, dentes e ossos estão presos no rosto dele. É como se ele estivesse atirando com uma arma nele." Hetsu jogava mais 2 levas de detritos. Musashi via um dente se aproximando vagarosamente do seu olho. Em seguida, o dente cravava no olho. Porém, Musashi sequer piscava, galera. Em seguida, o jato de areia explodia, em seguida o outro. Quando a areia baixava, podíamos ver Miyamoto Musashi encarando como se fosse um robô. Shibukawa via aquilo e pensava surpreso: "O quê? Ele não chegou a piscar uma única vez?" Tão surpreso quanto, Baki pensava: aquilo acertou bem no olho dele, mas não pareceu sequer incomodá-lo. Na arena, Musashi balançava o rosto, removia os detritos e sorria. Em seguida dizia: "Teus modos são como os de uma criança, Hitsukayo. Primeiro lança lâminas ocultas contra mim. Depois, recorres a outros artifícios sem honra. Posso ver o fio do teu intento. Teu próximo movimento seria mais um projétil? Talvez se sinta mais seguro dessa distância. Não é mesmo, Hitsukayo?" Hetsu continuava aos giros e Katsumi aconselhava: "Não caia nessa provocação, Hetsu, só continua assim." Miyamoto Musashi sorria insanamente e questionava: "E quando teus artifícios se esgotarem, o que restará de ti? Recorrerás a gestos vis, como cuspir em teu inimigo? Ou buscarás a fuga, como quem abandona o próprio caminho? Diz-me, qual dessas vergonhas pretendes recorrer?" Hetsu encaixava a jaqueta embaixo do braço e a guardava em guarda. Em seguida, lançava. Musashi via aquilo e pensava enquanto sacava sua lâmina: "Que pena. Parece que isso é tudo que ele é capaz." Musashi cortava a jaqueta ao meio, mas percebia algo vindo de encontro. Era uma ponta de ferro de um nunchaku de 9 seções que explodia bem na sua testa. A região acertada sangrava e toda a multidão se surpreendia, assim como os lutadores veteranos ali presentes. Kakukayo via aquilo e elogiava. Já Baki dizia: "Essa é uma verdadeira arma chinesa." Hetsu puxava o chicote de 9 seções e começava a girá-lo em altíssima velocidade, assim como ele havia feito com a jaqueta. Podíamos ver Miyamoto de costas para o solo e comentava: "Ei, o Musashi foi derrubado mesmo? Será que ele já foi nocauteado?" Na mesma hora, Musashi cravava sua lâmina na areia e se erguia. Sangue escorria da sua testa e ele encarava friamente. Ele via Hetsu girando a arma e comentavam: "Mas o que ele vai fazer agora? O Hetsu está girando aquilo muito rápido. O som é alto, vocês estão escutando isso? É perigoso. Tá tudo tão rápido que eu não tô conseguindo ver. É uma corda ou uma corrente? Eu sequer vejo a ponta." Musashi aguardava Hetsu que se aproximava e quando o chinês estava a menos de 1 metro, ele batia. Musashi, mesmo sentado, fazia um rápido movimento para trás e Motomi pensava em choque. O modo como ele recuou agora, isso foi insano. Musashi observava e pensava: "É rápido, mas mesmo que seja rápido, a única coisa rápida mesmo é a ponta. O jeito que ele manipula a arma é usando seus braços. Seus movimentos são bem sutis e gentis. Ele está mirando nos meus olhos." Musashi cravava a lâmina no solo, juntava suas mãos e Hetsu percebia algo. Em seguida, cessava seus movimentos. Ele segurava sua arma e entrava em guarda. Depois saltava, carregava as duas e batia. Musashi dava um passo para trás, deixando uma imagem residual. E Hetsu se chocava com a forma que seu oponente fazia aquilo. Em seguida, Musashi dava um passo para frente, mas Hetsu prontamente respondia atacando lateralmente. Mas Musashi havia fugido da ponta. Ele usava o braço para segurar a corrente que envolvia seu braço e em seguida Hetsu atacava com o outro lado livre. Mas Musashi repetia o bloqueio. Ele esticava as armas do seu oponente e em seguida as puxava para si. Hetsu se chocava ao ver que ele tinha perdido seu grip tão facilmente. Já Musashi o encarava e em seguida sorria. Hetsu entrava em guarda, pronto para o que viria, mas Musashi afrouxava seu aperto, deixava a arma esticar e questionava: então é só isso? Tudo que você faz é balançar isso? Essa coisa parece um brinquedo. Não carrega o peso que poderia tirar uma vida. Até o material de que é feito é muito fraco." Hetsu pensava ofegante. "Porque ele parece desapontado." Musashi dizia: "Homem da China Hitsukayo, é com tal brinquedo que ousas te colocar diante de mim? Dizes enfrentar aquele a quem chamam de Miyamoto Musashi, e ainda assim empunhas algo que mal carrega o peso da morte?" Em guarda, Hetsu pensava:
Pode ter sido apenas um pequeno momento, mas fui capaz de conectar a ponta nele. Então por que não consigo avançar agora? Bom, enquanto eu continuar, haverá mais oportunidades como essa. Ele só está blefando. Hetsu encurtava com uma rasteira e Musashi desviava facilmente enquanto provocava. Mas Hetsu girava se erguendo, parava em guarda e continuava divagando. Não se atreva a mentir para si mesmo, Hetsukayo. Ele não te deu brechas, nem por um momento. Musashi dizia: Hetsukayo, veja, é assim que você deve brandir essa coisa. Musashi posicionava a arma para cima, aguardava com as mãos relaxadas, até que ele dava um passo e Baki pensava: é o mesmo daquela vez, ele quebrou completamente uma vara de bambu com essa técnica. Musashi posicionava os dedos e atacava. Um som de algo quebrando ecoava para a plateia e podíamos ver as correntes de ferro destruídas nas mãos de Musashi. Em choque, questionavam: ele quebrou? Quebrou uma corrente de ferro? Cara, esse maluco não é humano. Musashi ouvia aquilo e amenizava: não, esta não é uma arma real. Ao ver aquilo, Kako comentava: ai, ai, ai. Isso é meio difícil de engolir. É realmente tão simples assim? O chicote de 9 seções. Ele é realmente tão fácil de quebrá-lo? Constantemente balançando desde a tenra idade. Foi um verdadeiro chicote de ferro. Arrancou a pele de minhas mãos. Mas mesmo enquanto olhava o sangue escorrendo de minhas mãos, nunca pensei em parar. Usei sal para desinfectar e continuei balançando o chicote de 9 seções. E quando as feridas se fecharam, tudo que eu conseguia pensar é que eu havia conseguido. Mas rasgar a ferramenta que eu usava, essa façanha eu nunca tive. Nem uma única vez. Na arena, Musashi pegava a lâmina e dizia devolvendo pra bainha: então, Hetsukayo, quer tentar de novo? Musashi jogava sua lâmina nas mãos do oponente e questionava: por que não tenta usar isso? Mas antes de fazer isso, só quero dizer uma coisa. Se você lutar como um samurai, usar uma espada é algo que... Interrompendo sua fala, Hetsu encurtava, tirava o braço de Musashi da frente com o ombro e acertava o queixo do seu oponente com o cabo da espada. Em seguida, ele batia no corpo e novamente no queixo. Musashi ficava desnorteado, e Hetsu finalizava com um chute alto na cabeça. Musashi girava no ar e caía de cara no chão. A surpresa tomava conta da multidão e dos lutadores lá presentes. Em seguida, Hetsu mostrava que não havia terminado. Ele erguia o pé e pisava, mas seu alvo era o chão e não a cabeça do seu oponente. E ele dizia: eu entendo, mas uma lenda como você não deveria agir assim. E como o artista marcial que sou, Hetsu cravava a espada no solo e não na cabeça do seu oponente e continuava dizendo: eu não vou perdoar você ou a mim mesmo se isso se tornar uma luta de mãos vazias. Dito isso, pare de brincar. Hetsu entrava em guarda e a torcida se animava. Já Musashi pegava sua arma, se levantava, encarava e dizia: há pouco cruzaste com tua única chance de vitória. E ainda assim, escolheste manter os pés na terra. Não haverá uma segunda ocasião. Ainda assim, conceder-te-ei um fim digno, Hetsukayo. Um desfecho que honre o instante que deixaste escapar. Hetsu, você já está derrotado. Hetsu se surpreendia com aquelas palavras e a multidão gargalhava. Comentavam: não, o Musashi é engraçado, ele é previsível demais. O cara repetiu as mesmas palavras que ele disse pro Sasaki Kojiro. Musashi olhava em volta e questionava: oh, eles entendem o significado das minhas palavras? Hetsu tapava a boca segurando o riso e Musashi questionava: tenho a sensação de que há outro significado associado às minhas palavras. Ou será que estão entendendo o que eu digo? Hetsu respondia: sim, suas palavras são famosas. Musashi nessa hora jogava sua lâmina no monte, encurtava num piscar de olhos e dizia: muito bem, vamos começar. Nossa luta de mãos vazias será artes marciais. Hetsu respondia com sua esquerda, mas Musashi desviava. Prontamente, o chinês girava a cabeça e seu cabelo acertava os olhos enquanto ele pensava: Musashi, você entrou no domínio das artes marciais. Você já devia ter entendido o significado dessas palavras. Hetsu subia com um chute no queixo e Musashi caía de joelhos. Hetsu lançava outro chute e pensava: vou fazer você entender agora. Musashi nessa hora agarrava a perna de pau do seu oponente, surpreendia o mesmo e simplesmente levantava ele com as mãos. Surpresos comentavam na plateia:
Ei, o que é isso? Ele tá levantando o Hetsu com apenas uma mão! Hetsu pensava. De jeito nenhum. Isso não é possível. Musashi pontuava. Você realmente tem movimentos incríveis. O peso. Você é mais pesado do que parece. Hetsu pensava em choque. Ele está levantando meus 100 quilos com apenas uma mão, me segurando na ponta como se não fosse nada. Musashi elogiava. Você lida com as coisas com habilidade. Até transformou seu cabelo em uma arma. E você foi realmente capaz de me chutar naquela posição curta. Hetsu pensava. O que diabos é esta força de aperto? É simplesmente impossível. Ele está me erguendo com a força da mão. Ele não está usando seus músculos. Hetsu lançava um chute com a outra perna, mas Musashi posicionava seu punho na posição do pescador. Ele esticava o dedo indicador, o dedo que mais deve fazer força naquele ângulo, e Hetsu ficava em choque. Na plateia comentavam. Ele tá controlando o corpo de Hetsu com a mão. O Hetsu tá totalmente à mercê da mão do cara. Cara, que coisa absurda. Ele é muito pesado, como alguém tá fazendo isso? Musashi puxava Hetsu para as costas, firmava a mão apenas com o dedo indicador, fazia força e batia usando o Hetsu Kaiô como espada. O chinês batia de cara contra o solo, saltitava com a pancada e o silêncio tomava conta da multidão. Mas nessa hora, Hetsu Kaiô girava no ar e parava em guarda. Enquanto isso, o narrador assumia. Esse foi o aviso para o seu contra-ataque. A postura central das artes marciais chinesas. Hetsu ficou lá, pronto, para pegar o que quer que estivesse em seu caminho. Mas naquele momento, foi onde todos sentiram a exata mesma sensação no seu peito. Hetsu Kaiô estava inconsciente. Ele havia sido derrotado. Miyamoto Musashi se aproximava, encarava de perto e comentavam. Droga, não adianta. O Hetsu, ele não consegue reagir. Pelo jeito acabou. Podíamos ver os olhos vazios de Hetsu Kaiô e Musashi aguardava, até que de repente ele via seu oponente fazendo um lento movimento na sua direção. Quando iria tocar seu rosto, Musashi segurava o punho e girava Hetsu no ar. O mesmo caía de costas e com o tranco ele acordava. Começava a recobrar sua consciência aos poucos e ia se levantando. Já Musashi encurtava, mas Hetsu se virava chutando. O golpe era desviado e Hetsu usava a mão para saltar e entrar em guarda. Ele encarava o ofegante e Musashi olhava friamente. Hetsu encurtava e entrava com sua esquerda. Musashi segurava o punho, mas Hetsu entrava com sua direita. A direita também era segurada e Musashi aguardava. Frustrado, ao ver suas artes marciais sendo negada, Hetsu subia com um chute, mas Musashi segurava a perna de madeira, puxava o corpo e quedava. Hetsu era jogado para longe, girava no ar e parava em pé. Porém, seu braço esquerdo caía e Baki pontuava. Caramba, deslocou o cotovelo dele. Kaku Kaiô pensava. Volte assim, Hetsu. Você pode ter uma técnica sobrando para usar com esse braço deslocado. Hetsu Kaiô nessa hora via Musashi indo até o monte e pegando uma espada. Lá o espadachim lendário dizia. Como eu pensei, um brinquedo é apenas um brinquedo. Musashi atacava e pensava ver a espada despedaçando no ar. Não se pode chamar essas coisas de armas. Musashi pegava outra espada e dizia. Não tem nenhum coração para sentir nisso. Não tem nenhum tipo de alma para ser encontrada nisso. Musashi fazia outro corte sem grande potência e essa não quebrava, apenas balançava bastante e Musashi concluía. Não pode nem chamar essa de faca de cozinha, mas usarei. Musashi olhava para o lado, via Hetsu Kaiô, fazia 2 cortes lateralmente no ar e dizia. Muito bem, vamos continuar. Hetsu encarava em guarda e Baki pensava. Espera, o Hetsu Kaiô tá usando a minha postura? Katsumi comentava. Espera, aquela postura não é a do Baki? Shibukawa se surpreendia e Jack Hama pensava. Testar isso agora por quê? Tokugawa travava e os torcedores comentavam. Ei, vocês estão vendo? Essa é a pose de luta do Baki Hama. Ele vai usar a postura do campeão da arena. Baki nessa hora começava a explicar. Posicionar seu centro de gravidade nos seus dedos do pé. Fazer o uso da pose natural de deixar uma perna na frente da outra. Curvar levemente o tronco e manter ele atrás do seu braço para minimizar a área onde você pode ser atacado. O ombro da frente age como uma cobertura para o queixo, o que cria um claro obstáculo para quem quer que seja o seu adversário. Você também mantém um punho próximo ao queixo, e para ter certeza de que está pronto para ação, seu aperto deve ficar semi-relaxado. A mão da frente é a que desafia.
A forma da mão permite responder a qualquer tipo de situação, seja para ataque ou defesa. Em outras palavras, desse jeito, você está preparado para qualquer coisa. Mas quando foi? Quando foi que eu comecei a usar essa postura? Mas o Hitsukayo foi agora. Ele não é o tipo de pessoa que faria uma coisa dessa sem motivo. O que ele está planejando? Na arena, Musashi aguardava e Hitsukayo pensava: muito bem, cada centímetro do meu corpo foi aprimorado pelas artes marciais chinesas, e eu não planejo desperdiçar isso tão facilmente. Mas essa guarda me será útil agora. A única dificuldade que eu tenho é essa minha perna direita. Meu cotovelo esquerdo também foi ferido. Mas isso é uma coisa que cabe nessa minha postura atual. É muito bom. Eu vou fazer o meu movimento. De repente, a aura de Miyamoto Musashi se intensificava, galera, a ponto dele parecer um demônio. E Hetsu pensava respirando fundo. Está claro que Musashi decidiu cortar qualquer coisa que estiver à sua frente. Vou usar isso para me mover. Mas aqui não há espaço para nenhum tipo de previsão. Eu preciso entender o que ele vai fazer. Corte ao meio. Musashi vai me cortar ao meio. Musashi cortava e Hetsu aguardava. Quando a lâmina tocava sua pele, ele arregalava os olhos furioso. Todos olhavam em choque, de lutadores à multidão. Em seguida, Hitsukayo dizia irritado: seu idiota de merda! Por que parou seu corte? Por que não tentou me cortar? Você está me menosprezando? Está ousando menosprezar Hitsukayo? Miyamoto Musashi absorvia aquelas palavras, sorria e dizia: um verdadeiro guerreiro. Musashi forçava o punho e o corte acontecia, mas Hetsu girava e pensava: Baki, obrigado. Hetsu usava o Shaori, batia com o calcanhar esquerdo no meio da cara do seu oponente e Musashi recuava sangrando muito e a torcida se surpreendia. Via um espadachim lendário caindo de costas e Katsumi dizia animado: é isso, pô! Ah, beleza, você é um verdadeiro gênio, Hetsu. Motobi elogiava: incrível, ele foi chutado por uma pena. Kaku, Kaiô e Baki ficavam de boca aberta e esse último dizia: uau, ele realmente conseguiu? Hetsu aguardava, desmanchava sua guarda e pensava: Baki, você dá seu máximo para ter certeza de que pode usar cada parte do seu corpo. Foi assim que a sua postura nasceu. Então muito obrigado por emprestá-la para mim. Musashi tossia sangue e Hetsu continuava pensando: assim como uma pena. Ser capaz de deslocar seu peso em alta velocidade em qualquer direção. É uma postura que na verdade nunca me serviu, mas foi perfeita para a situação em que me encontrava. Musashi começava a se erguer, estava claramente grog e comentavam: ei, vejam isso! Isso foi eficaz, o cara tá zonzo! Questionavam: será que ele não vai mais se levantar? Musashi rolava pro lado e diziam: oh, acaba logo com isso! Hetsu, acaba com ele! Hetsu aguardava, via Musashi sangrando bastante e pensava: acabar com ele? Sim, eu vou acabar com ele. Essa é a filosofia da vida pela qual ele viveu. Eu vou terminar isso usando tudo que tenho. Hetsu saltava e pensava: e será do exato mesmo jeito que você tentou terminar a luta. Motobi nessa hora reprovava o ataque, mas não tinha tempo para falar nada, pois Musashi já estava de pé, laçava o pescoço de Hetsu e apertava. Ele amarrava braços, perna, em seguida a prótese de madeira, puxava com a boca para apertar e Kaku questionava surpreso: o que foi? O que foi essa técnica? Baki dizia: ele usou as faixas. Musashi limpava a poeira da mão e dizia: as verdadeiras artes marciais têm essa técnica de amarração. Comentava: isso é incrível, ele amarrou o adversário completamente. Musashi continuava dizendo: essa também é conhecida como a arte da corda. Nunca a uso para assuntos triviais. É uma técnica que restringe todos os seus movimentos. Katsumi comentava: Isso foi majestoso. Então as artes marciais abrangem até esse tipo de técnica? Motobi respondia: há um mundo muito grande referente à palavra marcial, Katsumi. Íamos para Tokugawa, que comentava: isso estava fadado a acontecer desde o princípio. Não é uma grande surpresa. E olhando para o desenvolvimento dessa partida, diria que é algo natural. Isso tudo foi resultado de Hitsukayo abaixando a guarda enquanto atacava. E tudo que Musashi fez foi tirar vantagem disso e usá-lo para o seu contra-ataque. Ou seja, não tem nada de errado ou fora das regras. Shibukawa fechava a cara, Jack tirava seus óculos de sol para ver melhor, Baki olhava surpreso e Kaku Kaiô dizia: acabou. Ele não o derrotou,
Ele não o cortou, selou todos os seus movimentos. Ou, para ser mais preciso, tirou todos os movimentos que ele podia fazer. Se você realmente dedica sua vida ao conceito das artes marciais, você deve estar sempre pronto para colocar sua vida em risco e encontrar a própria morte. Mas uma visão vergonhosa ainda é uma visão vergonhosa. E a derrota ainda é derrota. Íamos para Hitsukayo, que engolia seco, pegava forças e dizia: "Apenas me corte, Musashi." Musashi repreendia: "Não precisa gritar. Você é muito vaidoso, não é, Hitsukayo? Você nem mesmo me permite a liberdade para decidir quando te corto." Hitsu absorvia aquelas palavras, tentava segurar, mas chorava diante do próprio orgulho quebrado, e Musashi continuava dizendo: "Isso realmente dói. Você me bateu de novo e de novo, com essas suas mãos e pés fantasmagóricos." Musashi ajeitava seu nariz no lugar, cuspia sangue e continuava: "Você quebrou o osso do meu nariz." Musashi ia até o monte, pegava a espada Kunitora, colocava na cintura e dizia: "Bater e bater, esquivar, chutar, então engane, o que leva a ser amarrado." Musashi parava atrás de Hitsukayo e de repente cortava para cima e descia fatiando a espada abaixo. Um corte perfeito aparecia no cabo e na lâmina. A parte caía na areia e Musashi continuava dizendo: "E a próxima coisa também será cortada." A plateia começava a se preocupar. Uma mulher gritava desesperada e Baki alertava: Ele tá falando sério." Katsumi suava frio. Os demais lutadores aguardavam preocupados e de repente Musashi cortava. Porém o alvo, galera, eram simplesmente as faixas. Hitsu se surpreendia. Seu laço de cabelo também rasgava e Musashi dizia: "Hitsu!" Musashi erguia a mão antes de completar sua frase e Hitsu se virava com tudo. Já o espadachim lendário pensava: "É hora de te mostrar o que significa ser cortado por uma espada." Musashi cortava saltando e Hitsu, com atenção máxima, pensava acelerando: "Bem aqui, tenho que usar o Shaori." Hitsukayo girava como uma pena e descia golpeando com sua perna de pau, mas Musashi subia com um corte na própria prótese. Hitsu pousava confuso, pois não encontrava nada. Já Musashi embanhava sua espada e encarava. Hitsu olhava surpreso, travava, e Miyamoto Musashi esperava. Já Kaku Kayo dizia: "Não há dúvidas. Agora mesmo ele... O mestre rangia os dentes frustrado, tremia, pegava forças e dizia: "Agora mesmo ele derrotou o Shaori." Os óculos do mestre trincavam na lente. Já Musashi aguardava serenamente. Hitsu dizia: "Assim como você prometeu." Um corte tardio surgia bem no meio de Hitsu. A torcida, os lutadores que não tinham percebido se surpreendiam. Já Hitsu dizia sangrando: "Você me cortou. Cortou minha perna protética. Foi exatamente como você disse que seria." Musashi dizia: "Não se preocupe com isso. O mais importante é que estou surpreso que você ainda esteja respirando. Pretendo matá-lo." Hitsu dizia: "Sim, assim como pensei que você queria me dar mais do que um simples ferimento superficial." Hitsu pensava: "Isso significa que o Shaori realmente funcionou. Eu ainda estou vivo." Hitsu se posicionava para disparar. A pena havia sido cortada, mas não completamente, e ele dizia: "Só mais uma vez. Vamos tentar isso de novo." Musashi dizia: Sim, vamos tentar mais uma vez." O narrador assumia: "Ambas as mãos no chão, o corpo está curvado, os pés em uma posição pronta para ir, apenas pela forma dele. Você pode dizer claramente qual é o seu objetivo. Tudo isso pode ser visto por essa postura. Com seu próximo movimento, ele vai colocar tudo na mesa. Não há nem mesmo o menor indício de que ele queira esconder suas intenções. Não existe uma postura mais rápida do que esta." Mesmo diante da postura mais rápida de todas, Miyamoto Musashi olhava aos céus e pensava: "Eu posso ver." Hitsu aproveitava a distração para disparar e Musashi continuava pensando enquanto olhava para cima: "Mas é verdadeiramente lamentável, Hitsukayo. Não há absolutamente nada que você possa fazer para me vencer." De repente, Musashi olhava para baixo pegando a espada. Ele sacava, erguia as duas mãos e cortava na direção do punho que chegava. O punho era rasgado, mas o corte cessava. Surpreso, Musashi pensava: "Parou?
carne e osso me parou? Como? Que ossos de alta densidade são esses? Podíamos ver Miyamoto Musashi sendo arrastado para trás. A torcida ia à loucura, se surpreendiam e Musashi pensava: com apenas o punho, ele foi capaz de me impedir até esse ponto. Hetsu sorria e exclamava: ah, te peguei, Musashi! De repente, Musashi acelerava. Hetsu era puxado para baixo e podíamos ver Musashi dando uma investida nas pernas usando o ombro, e ele pensava: isso mesmo, Hetsu Kaiô. Você me pegou. Hetsu era jogado pro ar e Musashi carregava o corte enquanto continuava pensando: neste dia e neste tempo, o punho é a espada. Musashi cortava e Hetsu girava. O silêncio tomava conta do âmago de todos os lutadores, pois a pena era cortada. Sangue jorrava e Musashi saía andando enquanto pensava: você fez bem, Hetsu Kaiô. Hetsu ficava encarando, parado, e comentavam na plateia: ei, ele cortou? O Hetsu realmente foi cortado. Nesse momento, entrávamos num flashback, na China, onde Hetsu Kaiô dizia: eu quero saber, eu realmente quero saber. Tudo irá de fato acabar quando você for cortado? O mestre à frente com uma espada respondia: é claro que sim, você irá morrer. Hetsu insistia: mas que tipo de corte resultaria na morte, mestre? É isso que eu quero entender. Apenas olhe isso. Não há nada mais do que um pedaço frágil de metal fino. Como isso pode me matar? Eu pergunto, que tipo de dano isso poderia causar em mim? Como seria fatal? Você seria capaz de fazer algum tipo de contra-ataque me pegando de surpresa? O dano seria grande demais a ponto de eu não resistir ao segundo golpe? O mestre encarava e questionava: onde você quer chegar, Hetsu? Hetsu respondia: uma espada, uma lança. Desde os tempos antigos, elas estão inclusas no mundo das artes marciais, e como resultado, há um medo irracional pelas lâminas. Mas eu odeio isso. Hetsu batia no próprio pescoço forte e continuava dizendo: desde que você não seja decapitado, ainda deve haver uma chance de contra-atacar e reverter a situação. Não importa, sempre deverá haver uma chance de revidar. O mestre absorvia aquelas palavras e questionava: você quer testar? Prontamente, Hetsu respondia: com certeza, eu não me importo. O mestre amenizava na hora: não. Você descobrirá assim que a hora chegar. De volta ao presente, Hetsu Kaiô caía de joelhos sangrando. O corte não era no seu pescoço e ele pensava: isso... então é isso que elas podem fazer? Então é isso que chamam de ser cortado? Essa é a sensação? Hetsu caía de cara na areia e continuava pensando: meu fígado estava bem aqui. Foi no momento em que a pena se quebrou. Sim, foi bem aqui, não há dúvidas. Mas eu fui capaz de segurar a lâmina dele, mas afrouxei meu aperto por um momento. E foi aí, nesse momento, que ele removeu do meu punho o Shaori. Sim, eu usei ele na hora em que estava me virando. Foi bem ali. Foi ali que ele me cortou. Pude sentir a linha da lâmina fluindo pelo meu corpo. Foi um deslize suave pela região. Rasgou todos os meus órgãos internos. Todos. Depois disso, ele cortou a minha espinha ao meio. Nunca imaginei que um corte poderia doer tanto assim. Hetsu ia se arrastando na areia, vomitava sangue e continuava divagando. Não acho que terei uma chance de contra-atacar. Só o ato de me levantar parece um sonho distante. Parece que dessa vez a expectativa era grande demais. Mas da próxima vez vou ter que aproveitar minha chance para... Antes de completar sua divagação, Hetsu caía morto, com os órgãos internos para fora. A multidão ficava em silêncio ao ver as tripas para fora. Já Musashi olhava para o céu. Tokugawa pegava forças, fechava os olhos e gritava: a partida acabou! Podíamos ver um rapaz engolindo seco. As pessoas olhavam para ele e o narrador assumia: o silêncio estava tão profundo que era possível escutar o som de alguém engolindo a saliva. Foi por causa da vitória avassaladora que eles estavam completamente envergonhados. Por quê? Porque faziam parte de uma luta até a morte. Deram palco para aquilo. Porque não importa o quanto eles tentem, eles são incapazes de dizer
que não queriam fazer parte daquilo. Tokugawa via a equipe médica indo até Hitsukayo. Os monges não sabiam o que fazer e o narrador continuava dizendo: o vencedor, a celebração, o entusiasmo. Não. As pessoas se aglomerando ao seu redor a ponto de impedir que ele saísse? Não. Não foi isso que aconteceu. Podíamos ver Miyamoto Musashi partindo e a torcida acima na arquibancada abrindo o caminho para Musashi que passava embaixo no corredor. Enquanto isso, o narrador continuava dizendo: não há hesitação em seu passo. Ele não hesita. Não há nenhum apoio a ele. Mas mesmo assim ele não se importa, pois está tudo claro. Esse homem é o inigualável Miyamoto Musashi. A cena cortava para os bastidores, repleto de sangue no caminho. E numa maca estava o corpo de Hitsukayo, que era observado pelos lutadores aliados. A vida já não abrigava mais naquele corpo e Tokugawa dizia chateado: olha só para ele. Olhem para essas pernas grossas. A parte inferior de seu corpo era extremamente forte. Vejam a quantidade absurda de técnicas que esse corpo era capaz de fazer. Eu gostaria de perguntar uma coisa a todos vocês aqui presentes. Todos olhavam para o velho que questionava: eu cometi um erro? Kako era quem assumia a responsabilidade da resposta dizendo: não seja ridículo, era uma luta usando armas. Isso foi o que o próprio Hitsukayo quis. Tokugawa, sou eu quem deveria perguntar se cometi um erro. Afinal, ele morreu graças às asas que eu dei pra ele. Tokugawa abaixava a cabeça, enchia seus olhos de lágrimas e respondia: de qualquer forma, eu só tenho uma coisa a dizer. Tokugawa cometeu um erro. Isso é tudo. Todos absorviam aquelas palavras. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Esse vídeo é o fim da jornada de Hitsukayo no mundo de Baki. Porém, existe um mangá onde Hitsukayo retornou, e é num Isekai. Muitos dizem, muitos fãs de Baki, vamos ser sinceros aqui, que esse Isekai é o melhor Isekai da atualidade. E em breve a gente vai começar a adaptar ele na Sociedade Z. Então, galera, não desanimem completamente, Hitsukayo não vai voltar para o mangá principal, muito provavelmente. É claro que o mangá é do Itagaki, ele pode decidir que vai voltar a qualquer momento, porém, eu acredito que não vai voltar porque esse mangá vai muito bem e muito tempo se passou. Enfim, comentem aí se vocês querem o retorno de Hitsukayo ou no Isekai tá tudo bem. Se curtiram o vídeo, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos. Para quem não sabe, a gente tá adaptando o Baki tudo de novo aqui na Sociedade Z, com uma narração mais apurada, com uma tradução mais refinada, então apoiem a gente. E para quem quer acompanhar outras obras, se inscreva aqui no canal. A gente tá trabalhando com o Tofi nesse momento, um mangá que é rival de Baki lá no Japão, então confiram essa obra que tá muito bacana. Caso queiram vídeos exclusivos, primeiro link fixado aí na descrição redireciona vocês pro clube de membros. E caso queiram me seguir no Instagram, minhas redes sociais vão estar aqui na tela. Pessoal, é isso, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.